definidos os riscos da administração municipal constante no anexo 2 desta lei. Primeiro, a lei orçamentária contém a concessão de contingências montante equivalente ao mínimo de 1% da receita corrente líquida estimada destinada ao atendimento de passivos contingentes de riscos fiscais. Segundo, os recursos de reserva de contingente destinados aos riscos fiscais, caso não se concretize até o dia 3 de outubro de 2016, ou seja, 90 dias antes do encerramento do exercício, poderão ser utilizados por lado do chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares à legislação que vem se tornar deficiente. Artigo 5º. A elaboração e aprovação do projeto de lei. Artigo 4º. Em discussão, artigo 4º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 5º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentário de 2016 e a execução do orçamento fiscal e da Seguridade Social integrante da respectiva lei serão orientadas para... Parágrafo 1º. Atingir as metas fiscais relativas à receita, despesas, resultados primários, nominal e montante da dívida pública estabelecido no anexo 1 desta lei, conforme previsto no inciso 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101/00. Segundo, evidenciar a responsabilidade da gestão fiscal compreendendo a ação planejada e transparente mediante o acesso público às informações relativas ao orçamento anual, inclusive por meios eletrônicos, através de realização de audiências ou consultas públicas. Terceiro, aumentar a eficiência e utilização dos recursos públicos disponíveis e elevar a eficácia dos programas por ele financiados. 4, garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Em discussão, artigo 5º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Capítulo 3º das prioridades de metas para o exercício de 2016. Artigo 6. Constitui prioridade da administração pública municipal. Parágrafo 1º, as despesas fixas obrigatórias. Segundo, as outras despesas fixas. Terceiro, outras ações prioritárias. Inciso 1º, as prioridades definidas neste artigo poderão ser revidas por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária, tendo em vista o comportamento das receitas e despesas municipais. A definição das transparências constitucionais constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado e principalmente a revisão plurianual para o período de 2014-2017. Segundo, com relação às prioridades estabelecidas neste artigo, observa-se ainda o seguinte. Parágrafo 1º, terão procedência a alocação de recursos do projeto de lei orçamentária de 2016 na sua execução, não se constitui todavia em limitação à programação de despesas. Segundo, em caso de necessidade de limitação de emprego e movimentação financeira, os órgãos e entidades de administração pública municipal deverão ressalvar sempre que é possível as ações que constituem metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo. Terceiro, o Poder Executivo justificará na mensagem que encaminhar a proposta orçamentária eventuais possibilidades técnicas ou legal de execução de despesas orçamentárias anexas de metas e prioridades. Em discussão, artigo 6º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Claro. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Capítulo 4 das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município, seção 1ª das diretrizes fiscais, artigo 7. As prioridades definidas no artigo anterior buscarão atingir os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, desenvolvimento municipal integrado. Segundo, melhoria da qualidade de vida. Terceiro, promoção da cidadania e integração social. Terceiro, desenvolvimento de gestão pública e gerencial. Quarta, ação legislativa. Em discussão, o artigo 7 com todos os seus incisos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 8. A elaboração e a execução do orçamento para o exercício 2016 deverão nortear-se pelas seguintes diretrizes básicas. Primeiro, equilíbrio das contas públicas municipais. Segundo, transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais. Terceiro, respeito aos princípios orçamentários da programação. Quarto, austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos. E quinto, obtenção de nível satisfatório de arrecadação tributária municipal. Em discussão, artigo 8º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Subseção 1ª do equilíbrio das contas públicas municipais, artigo 9º, para a obtenção do equilíbrio das contas públicas municipais exigido pela lei complementar de 101/2000, serão adotados, entre outras medidas, os procedimentos indicados nesta subseção. Artigo 10. As estimativas de receita serão feitas por observância estrita de normas técnicas e legais e considerando os efeitos da alteração da legislação, da variação dos índices de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 11. Em discussão, o artigo 10º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 11. A estimativa das despesas, além dos aspectos considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando o seu comportamento dos anos anteriores e os efeitos decorrentes das suas decisões judiciais. Em discussão, o artigo 11º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12º. Para fim de controle de custos produção realizados e avaliação dos resultados de programas implementados, deverão ser aprimorados os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos programas desenvolvidos, métodos e sistemas de informações que viabilizem a aferição dos resultados pretendidos. Em discussão, artigo 12º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 3º. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem a necessária objetiva indicação de recurso para a sua exceção. Em discussão, artigo 13º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo
14º, a geração e processamento de despesas públicas obedecerão os seguintes requisitos. Primeiro, adequação orçamentária. B, obediência do cronograma, execução mensal de desembolso. C, imputação e sua correta classificação orçamentária. Parágrafo único. Para o efeito desta lei, compreende-se como A, adequação orçamentária existente previsão de lei orçamentária de dotação adequada e montante suficiente para correr despesa. B, obediência ao cronograma de desembolso, verificação e indicação existente, saldo financeiro suficiente no cronograma de execução mensal de desembolso aprovado pelo decreto do prefeito municipal. C, imputação a correta classificação orçamentária com indicação adequada de despesa dos termos da ação própria e sua necessária apropriação quanto à função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa de fonte de recurso. Em discussão, o artigo 14º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Subseção 2, da transparência na definição da gestão do orçamento municipal. Artigo 15º. A transparência na definição da gestão do orçamento municipal também exigida pela lei complementar número 101/2000 será buscada mediante a adotação dos procedimentos indicados na lei complementar número 101, sobretudo aquelas relacionadas com incentivo, participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão da lei orçamentária. Em discussão, o artigo 15º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Subseção 3, do respeito ao princípio orçamentário da programação. Artigo 16º. A lei orçamentária anual guardará a estrita compatibilidade com o plano plurianual 2014-2017, sendo vedada a apropriação de recursos e ações, projetos e atividades são incluídos nele em suas alterações e revisões. Em discussão, o artigo 16º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Qual foi o artigo? Artigo 17º. A manutenção no nível das atividades terá prioridade sobre ações devidas à sua expansão. Artigo 18º. Em discussão, o artigo 17º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu vou ler em bloco e a gente faz uma votação em bloco dos artigos. Artigo 18º. Os projetos de atividade de preparação de serviços básicos e execução prevalecerão sobre quaisquer outras espécies de ação. Em discussão, artigo 18º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 19º. Serão reduzidos a nível estritamente dispensável dotações para aquisição de mobiliário e equipamento destinados à atividade de meio de administração pública municipal. Em discussão, artigo 19º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 20. Serão as despesas de custeio administrativo operacional, excetuando pessoal e encargos, terão um aumento superior à variação equivalente ao índice de atuação de despesas aplicável, salvo quando decorrendo da expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados à comunidade e outras atribuições definidas em 2015 e 2016. Em discussão, artigo 20. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 21. 21º. Somente serão incluídos na lei orçamentária de seus créditos adicionais, dotação de títulos, subvenções sociais, contribuição, auxílio, se destinados às entidades privadas sem fins lucrativos que prestam atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, de saúde, educação, prestação de serviços culturais, explicando o pagamento dessas despesas condicionado ao cumprimento das exigências legais, inclusive e principalmente constante da lei complementar número 101/2000. Em discussão, artigo 21. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 22. Porque isso aqui não contempla quem é iniciativa privada, não, subvenção à saúde. Né? Aqui, ó. Somente serão cuidados das secretarias dotação a títulos sociais, contribuições ao auxílio, se destinados a entidade privada, sem fim lucrativo, sem atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde e educação. Então, emenda. Senhor presidente, eu quero discutir esse artigo 21 da lei orçamentária. Ele diz aqui: somente serão incluídos na lei orçamentária em seus créditos adicionais, dotação a título de subvenções sociais, contribuições ou auxílios, se destinados a entidade privada sem fim lucrativo que presta atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação ou prestação de serviços culturais, ficando o pagamento dessas despesas ao cumprimento das exigências legais, inclusive e principalmente a constante do artigo 26 da Lei Complementar número 101/2000. Senhor presidente, isso aqui nós temos que estender esse auxílio às emergências hospitalares de todas as instituições que prestam serviço à população de Ilhéus. Nós só temos 2 hospitais que prestam serviço à população de Ilhéus: o Hospital do Malhado e o Hospital São José. Então eu quero fazer uma emenda que essas subvenções sejam também estendidas às entidades privadas que prestam serviços na área de urgência e emergência. Em discussão, o artigo 21 com a emenda do vereador Aldemir Almeida. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, infelizmente não cabe essa emenda, vereador Aldemir Almeida, porque essa é uma característica